Fala pessoal, olha só, antes da gente dar continuidade ao conteúdo, deixa eu divulgar o meu site com vocês, fisioandreu.com. Então você que é estudante da graduação, da pós-graduação, da área da ciência da saúde, da biologia, quer conhecer mais a respeito da fisiologia, dessa linha de conhecimento que é muito importante, né, para a nossa área de atuação, faça seu registro no meu site, fisioandreu.com. Mais de 150 videoaulas de fisiologia humana que você pode passar por um período de experimentação após o seu registro, beleza? Vai lá, aproveite. Bom, vamos então iniciar a nossa aula introdutória à fisiologia do tecido adiposo. E a gente pode começar fazendo a seguinte pergunta: por que armazenar gordura? Bom, a gente pode simplesmente responder porque essa é a forma mais eficiente. No entanto, essa resposta deixa algumas brechas. É uma resposta muito simples, muito fácil. Olha só, 1 grama de gordura equivale a 9 quilocalorias. Quilocaloria, que é uma unidade de medida para energia térmica, ou seja, produção de calor. Cada quilocaloria, então, equivale a 4 joules, 4 joules e pouquinho, né? Joule que é a unidade de medida tanto para energia térmica quanto mecânica. Bom, se 1 quilocaloria equivale a 4 joules, quantos joules então nós temos em 1 grama de gordura? Convertendo então esse valor, nós chegamos ao resultado de 37 joules, ou seja, em 1 grama de gordura há contido 37 joules. Quando nós comparamos esses valores com os valores de proteína e de carboidrato, nós percebemos que armazenar gordura contém uma quantidade de energia térmica, que pode também ser usado como energia mecânica, muito superior à das proteínas e à dos carboidratos, que corresponderiam a 16 joules. Bom, mas então qual é a diferença das moléculas de gordura com as moléculas de proteína e carboidratos? Olha só, as moléculas de lipídio, elas são hidrofóbicas. Desse modo, elas acumulam pouca água. Portanto, menos volume é necessário para armazenar essas moléculas, esse conteúdo. Ao contrário, as proteínas e os carboidratos são moléculas hidratadas. Desse modo, parte do armazenamento dessas moléculas é ocupado por água. Desse modo, então, armazenar gordura é igual a armazenar uma grande quantidade de energia em um volume menor, um espaço menor. Além disso, a beta-oxidação lá nas mitocôndrias fornece mais energia do que os carboidratos e as proteínas, ou seja, fornece mais moléculas de ATP. Bom, agora nós temos então uma resposta mais aceitável. Agora olha só, essa capacidade de armazenar gordura é uma adaptação evolutiva. E isso ocorre para nossas espécies, a espécie humana, bem como outras espécies de animais, justamente para que a nossa espécie pudesse sobreviver a momentos de escassez de alimentos, bem como a mudanças bruscas de temperatura, mudanças climáticas. O tecido adiposo é responsável por aproximadamente, uma média,
24% do peso corporal feminino e 14% do peso corporal masculino. A célula responsável por armazenar esse conteúdo de gordura, esse conteúdo lipídico, é o adipócito, que é uma célula altamente especializada que forma e armazena moléculas de gordura no chamado tecido adiposo. Abaixo, então, nós podemos observar a ilustração de uma célula adiposa, então de um adipócito. Mais à frente a gente vai discutir a morfologia desse tipo celular. Bom, e assim como todas as células do tecido conjuntivo, o adipócito se origina a partir de uma célula tronco mesenquimal. Essa célula se diferencia em um pré-adipócito, que posteriormente se diferencia em adipócitos maduros, que podem ser de 3 tipos: o adipócito branco, o adipócito bege e o adipócito marrom. E o processo de formação das células adiposas, dos adipócitos, é chamado de adipogênese. Bom, como então existem 3 tipos de adipócitos, nós podemos então classificar também 3 tipos de tecido adiposo. Sendo assim, nós temos então o tecido adiposo branco, o tecido adiposo marrom e o tecido adiposo bege. O tecido adiposo branco compreende o maior volume de tecido adiposo na maioria dos mamíferos, incluindo nós. Corresponde a aproximadamente 80% do tecido adiposo. Ele possui esse nome devido ao acúmulo de caroteno dissolvido em suas gotículas lipídicas, o que dá a ele essa tonalidade mais clara. Já o tecido adiposo marrom está amplamente presente logo após o nascimento e durante a hibernação. Esse tecido é muito rico em mitocôndrias e capilares sanguíneos, o que dá a ele uma tonalidade mais escura, mais próxima do marrom, do castanho. Esse tecido constitui aproximadamente de 2 a 5% do tecido adiposo no recém-nascido e encontra-se predominantemente no dorso, na região cervical e nos ombros. Sua principal finalidade é a produção de calor sem tremor, o que é essencial para a manutenção da temperatura no recém-nascido. Já o tecido adiposo bege possui características semelhantes ao tecido adiposo marrom. No entanto, normalmente ele se desenvolve dentro do tecido adiposo branco, e isso ocorre especialmente devido a estímulos externos, como por exemplo a atividade simpática devido à exposição crônica ao frio, o exercício físico, bem como medicamentos. Bom, vamos estudar agora cada um desses respectivos adipócitos. O adipócito branco possui um formato esférico e armazena os seus triglicerídeos, seus lipídios, em uma única gota lipídica,
sendo assim chamado de células uniloculares, uma forma de armazenamento unilocular. Essa grande gota lipídica empurra o núcleo dessas células em direção à membrana plasmática, comprimindo esse núcleo e deixando pouco espaço perinuclear, ou seja, ao redor do núcleo, para a composição de organelas, especialmente as mitocôndrias. Já o adipócito marrom também possui um formato esférico, no entanto, a forma de armazenar lipídio, de armazenar os triglicerídeos, é multilocular, ou seja, em várias gotículas lipídicas dispersas no citosol. Além disso, essas células possuem um alto conteúdo de mitocôndrias, o que dá a essas células uma tonalidade próxima do castanho. Essas mitocôndrias são ricas nas chamadas proteínas desacopladoras do tipo 1, que nós vimos lá na aula da glândula tireoide, do hormônio tireoide. Essas proteínas são responsáveis também pela produção de calor no tecido adiposo marrom. Desse modo, uma de suas principais funções é a produção de calor, sendo assim responsável pela regulação da temperatura, ou um dos responsáveis por essa regulação. O tecido adiposo bege, ou os adipócitos bege, possuem um aspecto similar ao adipócito marrom. Como nós podemos observar, sua forma de armazenar a gordura também é multilocular, várias gotículas lipídicas dissolvidas no citosol. Eles também apresentam um conteúdo significativo de mitocôndrias e sua presença foi identificada inicialmente no tecido adiposo branco da região inguinal de roedores. Em humanos, a sua presença ainda é incerta. Em 2014, foi identificado um tipo de adipócito, foi descrito, melhor dizendo, um tipo de adipócito rosa. Esse adipócito surgiu no tecido adiposo branco de camundongos fêmeas em gestação ou em lactação. Eles assumem uma característica epitelial e compõem os alvéolos secretores de leite. No entanto, se eles também se formam em humanos, ainda é uma incerteza. Bom, o tecido adiposo ainda pode ser classificado de acordo com a sua localização. Sendo assim, de forma geral, nós podemos diferenciar o tecido adiposo subcutâneo, aquele presente na pele, na região da hipoderme, sendo assim o tecido que antecede a camada muscular, sendo este responsável por até 80% do tecido adiposo, e quando a capacidade de hipertrofia e hiperplasia desse tecido se excede, a gordura passa a ser armazenada em locais ectópicos, ou seja, fora do seu tecido especializado, seu tecido de origem, como por exemplo na cavidade abdominal, na cavidade visceral, sendo assim chamado de gordura visceral. Indivíduos magros e saudáveis também apresentam esse tipo de gordura, esse tipo de tecido adiposo,
no entanto, em quantidades muito baixas. Além disso, esse tecido adiposo ectópico também pode envolver órgãos viscerais. No entanto, a gente vai discutir melhor esse tema na aula de dislipidemia. Bom, mas como então a gordura ingerida na dieta alcança os tecidos do organismo? Bom, os triacilgliceróis ou os triglicerídeos são a mesma coisa? É a principal forma, ou são a principal forma de gordura na dieta humana, uma vez que são os principais lipídios armazenados nos vegetais e animais. Portanto, quando ingerimos carne, também ingerimos uma certa quantidade de gordura. Quando comemos uma fruta, uma salada, também estamos ingerindo lipídios, uma vez que a membrana celular dos vegetais também possui fosfolipídios, possuem colesterol. No entanto, essas moléculas de triglicerídeos são moléculas grandes e para serem absorvidas no intestino, elas precisam reduzir o seu tamanho. Desse modo, então, a digestão dos triacilgliceróis inicia-se na boca pela ação das lipases salivares. Passam para o trato gastrointestinal e alcançam o estômago, sendo assim digerida pela lipase gástrica. No entanto, essas duas lipases, a gástrica e a lipase salivar, são capazes de quebrar apenas os ácidos graxos de cadeia curta e média, ou seja, até 12 átomos de carbono em sua cadeia hidrocarbonada. Os ácidos graxos de cadeia longa são lisados com o auxílio dos sais biliares e das enzimas pancreáticas. Bom, como que isso acontece? O conteúdo do estômago, então, ao entrar no duodeno, estimula a liberação de colecistocinina, a CCK. A colecistocinina estimula a contração da vesícula biliar, que libera então os seus sais biliares no ducto colédoco e, por sua vez, no duodeno, bem como estimulam também a secreção das enzimas pancreáticas também no duodeno. Esses sais biliares, que são compostos anfipáticos, funcionam como uma espécie de detergente, emulsificando as moléculas de gordura, formando assim as micelas. Enquanto isso, a lipase pancreática, com auxílio da colipase, também liberada pelo pâncreas, hidrolisa os ácidos graxos de todos os tamanhos, os remanescentes então de cadeia curta e média e os de cadeia longa. Como resultado então desse processo digestivo, há a formação de micelas, ácidos graxos livres, glicerol, monoacilglicerol e micelas. Desse modo, lá nas células epiteliais do intestino, esse conteúdo é então absorvido pelas microvilosidades. Os ácidos graxos de cadeia curta e média não necessitam ser empacotados em micelas,
uma vez que eles passam diretamente pelos enterócitos, sendo liberados no sangue da veia porta e daí distribuídos pelos tecidos ligado à albumina. Bom, quando esses ácidos graxos das micelas, esses ácidos graxos de cadeia longa, entram nas células epiteliais intestinais, nos enterócitos, eles são ressintetizados no retículo endoplasmático liso a moléculas de triglicerídeos, formando assim o quilomicron, que é um tipo de lipoproteína, sendo assim solúvel em água. Bom, mas por que isso? Bom, se os triglicerídeos entrassem diretamente na circulação, sem estarem associados a proteínas, eles poderiam se aglutinar facilmente, obstruindo assim o vaso sanguíneo e impedindo o fluxo sanguíneo. Como então eles são empacotados em moléculas de proteínas, esse risco é diminuído. Deste modo, então, o quilomicron é liberado na linfa intestinal, onde entra nas grandes veias e daí é distribuído para todo o tecido do corpo. Os quilomicrons ricos em colesterol são absorvidos pelo fígado. Fígado que sintetiza as lipoproteínas de muito baixa densidade, as VLDL, que na circulação podem ser convertidos a lipoproteína de densidade intermediária, IDL, que podem retornar para o fígado ou serem convertidas a LDL, lipoproteína de baixa densidade, que então distribui o conteúdo lipídico para o tecido adiposo, bem como outros tecidos, como por exemplo o tecido muscular. Desse modo, então, a lipoproteína de muito baixa densidade, VLDL, a lipoproteína de densidade intermediária, IDL, e a lipoproteína de baixa densidade, LDL, transportam triacilglicerol endógeno, ou seja, produzido pelo fígado, para os demais tecidos, enquanto que a lipoproteína de alta densidade, o HDL, realiza o transporte reverso, ou seja, carrega colesterol e outros lipídios dos tecidos periféricos para o fígado. Desse modo, então, nós temos 5 tipos de lipoproteínas que transportam lipídios: os quilomicrons, as lipoproteínas de muito baixa densidade, as lipoproteínas de densidade intermediária, as lipoproteínas de baixa densidade e as lipoproteínas de alta densidade. Na próxima aula nós vamos discutir mais a respeito do transporte realizado pelas lipoproteínas.